pessoal, beleza? Eu sou o professor Magalhães. Estou aqui para explicar para vocês o conceito de reta normal, certo? Porque muitas vezes a gente confunde reta normal e reta perpendicular, né? Às vezes a gente se pergunta, é a mesma coisa? Na verdade, é a mesma coisa. Perpendicular, quando eu digo uma reta perpendicular, é aquela reta que, ao cruzar com outra reta, ela forma um ângulo, ao se intersectar, ou melhor, com outra reta, ela forma um ângulo de 90 graus. A normal também, quando ela cruza com uma reta, ela também forma um ângulo de 90 graus. Só que quando eu digo reta normal, ela já tem um outro sentido diferente. Quando devo dizer reta perpendicular, reta normal, são a mesma coisa. São a mesma coisa, mas elas têm um sentido diferente. É isso que eu vou explicar para vocês. Bom, para que a gente entenda um pouco de reta normal, aqui o nível já é mais um pouquinho elevado, né? Já estamos aqui no nível superior, precisa de um pouco de conhecimento de derivada, certo? Então vamos lá. Reta normal. Bom, primeira coisa, observe esse plano aqui, cartesiano, certo? E uma função y igual a f de x, certo? Uma função qualquer. Bom, suponhamos também um ponto, vou chamar de P, certo? Onde esse ponto ele tem uma imagem, seria o f de P, certo? Pronto. Lembrando de derivada. O que é derivada? Derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico em determinado ponto. Não é isso? Tudo bem. Então vamos lá. Suponhamos aqui uma reta tangente no ponto P, certo? O ponto de tangência é aqui, o ponto P, F de P, certo? Pronto, essa é a reta, uma reta T tangente ao gráfico. Pronto, se eu pode ser assim, qual a equação dessa reta T? Lembrando lá de geometria analítica, que a equação da reta é dada por y menos y0 vai ser igual ao coeficiente angular, que a gente usa como n, né? Que multiplica x menos x0. Lá de geometria analítica a gente lembra disso, né? Se você fosse calcular a equação da reta, fosse querer encontrar a equação da reta tangente a esse gráfico aqui, seria como? Ó, y menos y0, o y0 é aqui, pessoal, como se ele fosse x0 e aqui y0, ou seja, a imagem do ponto, aqui no ponto P, x0 é P, y0 é f de P. Então ficaria f de P vai ser igual ao coeficiente angular da reta tangente. Então, por definição de derivada, né, o coeficiente angular da reta tangente nada mais é do que a derivada da função no ponto. Seria aqui a derivada, que a gente usa como notação f', f de P, certo? E multiplica x menos x0. Quem seria x0? x0 é o ponto P. Eu vou substituir aqui, ó, P. Ok? Bom, continuando. Então, essa seria para encontrar a equação da reta tangente. Seria essa equação aqui. No caso, a imagem eu vou obter pela função e a derivada no ponto, que é o conhecimento justamente que eu quero que vocês tenham visto, né? Para a gente entender isso. A vez de calcular a derivada, né? Vai ser o coeficiente angular, multiplicar e vou ter a equação da reta tangente. Pronto. Voltando aqui para reta normal. Então, o que é reta normal? Reta normal, veja só, reta normal ao gráfico de uma função é aquela reta que cruza o gráfico
perpendicularmente à reta tangente no ponto de tangência. Ó, vou desenhar aqui e vocês vão entender o que eu quis dizer. Reta normal é uma reta que ela cruza esse gráfico, ao mesmo tempo cortando a reta tangente, só que perpendicularmente. Ó. Ela vai fazer isso. Vou chamar de reta R. Pronto. Essa é a reta normal ao gráfico. Quando eu digo reta normal ao gráfico, é porque já existe uma reta que é uma reta tangente a esse gráfico que é perpendicular a ela. Então, definição, reta normal é uma reta perpendicular a uma outra reta, que essa é a reta tangente, que essa outra reta que eu estou falando é a reta tangente. No ponto de tangência, veja que ela é tangente, veja que ela é perpendicular a essa reta tangente, mas no ponto de tangência, que poderia ser aqui, né? Não, mas reta normal, ela sempre é perpendicular e ela se intersecta com outra reta no ponto de tangência, certo? E como ficaria para mim se assim? Como que eu faço para me encontrar a equação da reta normal? Ou, melhor, o coeficiente da reta normal, como é que eu encontraria? Ó, mais uma vez, lá de geometria analítica, a gente lembra uma coisa. Quando é que duas retas são perpendiculares? Quando o coeficiente angular, ou melhor, quando o produto dos coeficientes de ambas for igual a menos 1. Por exemplo, existe uma equação aqui, uma reta que tem um coeficiente, uma reta 1 que tem um coeficiente. Se eu multiplicar pelo coeficiente dessa outra reta, chamando reta 2, se for igual a menos 1, isso significa dizer que essas duas retas são perpendiculares. Então, para que duas retas sejam perpendiculares, o produto de seus coeficientes tem que ser igual a menos 1. Bom, essa reta T com essa reta normal, elas são perpendiculares, não é isso? Pronto. Suponha que eu já sei quem é o coeficiente da reta, coeficiente angular da reta tangente, eu já sei que é a derivada do ponto. Então, se eu chamar esse N1 aqui, ó, de f de p, ou seja, estou dizendo que esse N1 é o coeficiente angular da reta tangente, que é o f de p, derivado, né? Então tá aqui, ó. Substituindo aqui, ficaria f de p vezes esse N2, eu vou dizer que é o coeficiente angular da reta normal. Vou chamar de, como aqui é a reta f, eu vou chamar de NF. É igual a menos 1. Entenderam, né, pessoal, que eu fiz aqui, né? Produto de dois coeficientes é igual a menos 1, então isso significa que essas duas retas, esse coeficiente aqui, são perpendiculares. A reta normal é perpendicular com a reta tangente, então o produto de seus coeficientes é menos 1. Mas o coeficiente da reta tangente eu sei que é derivado no ponto. Então, usei esse exemplo aqui, M1 seja o coeficiente da reta tangente. ML, quem seria? Que eu vou encontrar agora. Se eu isolar aqui, veja que vai ser ML vai ser igual a menos 1 dividido pela derivada de P. Veja que esse é o coeficiente da reta normal. E esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente. É a barra para calcular a derivada de um ponto. Então, para mim obter o coeficiente angular da reta normal, eu preciso primeiramente o quê? Saber quem é o coeficiente angular da reta tangente. Porque reta normal é aquela perpendicular à reta tangente, cortando o gráfico no ponto de tangência. Certo? Pronto. Veja que se eu multiplicar o f de p vezes esse valor aqui, que é o coeficiente angular da reta normal, quando eu multiplicar, eu tenho menos 1. Então, essas retas, elas são perpendiculares, como podemos dizer aqui. Professor, você pode citar um exemplo? Ó, um exemplo aqui. Encontre o coeficiente angular, da reta normal ao gráfico no ponto
1 e menos 1, certo? E agora? Primeira coisa, eu já sei, já conheço, né, como se calcula o ponto, o coeficiente angular da reta tangente, né, que é a derivada do ponto. Então, primeira coisa, se você já souber direto, a gente faz. Vamos explicar aqui detalhadamente. Ó, imagina o seguinte, ele está dizendo o quê? Desculpa, pessoal. Encontre o coeficiente angular da reta normal ao gráfico, aqui ó, ao gráfico y igual a x ao quadrado. Aqui, a função é essa. Então, a gente conhece esse gráfico aí, né? Bom, x ao quadrado. O gráfico seria mais ou menos assim, né? Bom, esse aqui é o y. X ao quadrado. Pronto. No ponto 1 menos 1. Então eu tenho aqui um ponto. A questão já deu um ponto. 1 e 1, ou melhor, né? Então esse ponto aqui. Pronto. Reta normal. Se eu quero o coeficiente da reta normal, o angular da reta normal, né? Então eu já sei que por aqui tem uma reta tangente. Certo? E a normal vai fazer isso, ó. Certo? Essa é a reta normal, vou chamar de R também. Esse aqui de T. Pronto. Mas a equação da reta normal, eu já sei que o coeficiente é o inverso do coeficiente angular da reta tangente. Ele é inverso e oposto. Como? Ó, esse aqui é a equação da reta tangente. Da reta normal seria f y menos f de p igual a menos o f de p, ou seja, o oposto do coeficiente, o oposto e inverso do coeficiente da reta tangente. Veja que eu virei a inverso, mudou o sinal, é o oposto. E vai multiplicar x menos p. Então essa é a equação da reta normal. Só que eu quero só o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta R, que é a reta normal que eu estou procurando, é menos 1 sobre a derivada de quem? De x2 no ponto, certo? No ponto qual? Que ponto? No ponto 1 menos 1. Aqui seria x0 e aqui seria y, né? Abaixo fazer o seguinte, ó. Quem é a derivada dessa função aqui? A derivada é y' igual a 2x. Então, a derivada no ponto 1, que é a abscissa 1, né, seria quem? 2 vezes 1, 12. Então, essa derivada seria essa aqui, ó. Então, ficaria assim. NR, que é o coeficiente angular da reta normal, é 1 menos, quanto é a derivada de x2 no ponto 12. Então, esse seria o coeficiente angular da reta normal. Certo? Se eu quisesse encontrar a equação, está bem aqui. E eu substituir os valores aqui, pode ser que eu já tenha, substituiria aqui, ó, menos 1,5, vou multiplicar, né? Como eu faço. E eu teria a equação da reta normal. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco. Obrigado.